Chama ao palco, então, o nosso primeiro palestrante para a gente começar, senhor Antônio. Todos. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Ricardo, né, pelo convite, por todo o time da ANH, somente a Júlia, que teve uma paciência comigo, né, porque muitas vezes é difícil falar comigo, ela teve muita paciência para falar comigo. Então eu queria agradecer primeiro a eles, a vocês aqui, a participação de vocês aqui nesse evento, que é bem importante, né, porque é muito importante, principalmente em Caldeiras. No mundo todo você tem congressos para falar sobre o problema de caldeiras, sobre a segurança de caldeiras, sobre a operação de caldeiras. E no Brasil a gente tem um pouco de falta desse tipo de congressos, de seminários. Isso é bem importante. A gente tem mais isso no setor de petroquímico, né? Mas nos setores em geral é uma falha que tem no sistema. Então, hoje, começar a dar uma apresentação, né, para quem não me conhece, né? O nosso tema, nós vamos falar um tema bem restrito, né, que é a utilização do código ASME 81 dentro do escopo de caldeiras, né. Nem toda a caldeira, nem todos os elementos da caldeira precisam ser calculados pelo ASME 1, podem ser calculados como vaso de pressão. Isso tem prós e tem contras, né. E, só para falar um pouquinho da minha experiência, né, hoje eu sou diretor da Mix Consultoria, né, eu sou engenheiro naval, acho que a maior parte aqui deve ser engenheiro mecânico, né, eu sou engenheiro naval, fui membro da CNTT que revisou a NR13 de 2011 a 2022, então eu participei de todas as discussões, né, eu representava a ABMAC nessa ocasião. Eu sou atualmente o secretário de Caldeiras e Vasos de Pressão da ABNT, atualmente não, né, acho que há uns 10 ou 15 anos que eu já sou. Eu sou especialista em certificação ASME e ASME 81, né? Então eu ajudo as empresas a montar o sistema da qualidade, a fazer todos os projetos para obter a certificação. E no Inmetro, né, eu fui um dos responsáveis pela elaboração da atual portaria 120, né? E estou revisando a nova portaria. Essa portaria vai ser revisada esse mês. Agora, meu trabalho vai ser revisar essa portaria para a gente ter uma nova portaria para essa parte de caldeiras de vasos de pressão de produção seriada, que foi um marco no Brasil, né? Porque no Brasil a gente tinha a norma regulamentadora que ela não se aplica para a fabricação, ela se aplica apenas para operação em serviço, né? E com essa legislação aqui, o governo começou a regular um pouco a fabricação e a gente conseguiu evitar uma série de problemas de equipamentos importados de péssima qualidade, e esse setor de vaso de pressão, principalmente de produção seriada, teve uma grande melhoria nos últimos anos, tá? Bom, a Mix Consultoria é uma empresa que foi fundada em 2005, né? E ela praticamente, a função dela é consultoria na parte industrial, em processos industriais, agitação de fluido, certificação ASME, né? A gente faz projetos também, tudo que tem a ver com processo, desde seja farmacêutico, cosmético, químico, mineração, a gente mexe com essas áreas, tá? E, basicamente, a gente tem treinamentos, né, porque a gente chegou à conclusão que muitos dos nossos clientes mesmo tinham deficiência em algum conhecimento de normas, então a gente tem cursos de projeto de vasos de pressão, que é um curso que tem mais de 20 anos que a gente dá esse curso. A parte de caldeiras, de dimensionamento mecânico de caldeiras aquatubulares, que é um curso que surgiu numa necessidade da Modec, que é uma empresa que trabalha para a Petrobras. Então a gente deu esse curso específico para eles, hoje é um curso que está aberto. A gente tem curso de agitação e mistura, que é um dos nossos carros-chefes. A gente tem a parte de sistema de controle da qualidade ASME e também o sistema de controle da qualidade para a certificação do Inmetro, que não é a mesma coisa, são um pouco diferentes os sistemas, se bem que se você tem a certificação ASME, cumprir Inmetro não é tão difícil assim, tá? Além disso, a gente dá consultoria para adequação de NR13, quer dizer, eu não faço inspeção de equipamento, não é meu foco. O que geralmente me acontece é que as empresas pagam uma fortuna para inspeção e depois de muitos anos fazendo inspeção descobrem que 90% do que eles fizeram está errado. Então, na realidade, o que eu faço é uma avaliação, né, do como está implementada a NR13 nas empresas e para dar um direcionamento, até para ajudar as empresas de inspeção a cumprir a legislação, porque alguns itens da norma não estão muito claros, né? A gente acompanha a fabricação de equipamentos industriais, né, principalmente quando tem certificação ou quando o cliente quer que
seja feita uma fabricação de acordo com a ASME, sem contratar um fabricante ASME, fora a adequação de segurança a tubulações, a RASOP, setor químico, né, a análise de risco para reações exotérmicas, e melhorias de processo industrial, tudo voltado para processos de produto. Além disso, a gente tem uma outra empresa, que é a Cérebro Engenharia, que essa é uma empresa que começou em 2000, fundada pelo engenheiro Edmilson Souza, e nessa empresa a gente desenvolve dois softwares de cálculo, né? Um que é o Cérebro Mix, que é para cálculo de vasos de pressão e sistemas de agitação de fluido, e o Cérebro PV, que é só para cálculo de vasos de pressão, né? Tem várias empresas no Brasil que já têm nossos softwares. A parte de agitação a gente vende uma boa parte fora do Brasil, né? Desde a Ásia, Estados Unidos, Europa, México. Então, a gente tem bastante cliente fora do Brasil. Mas no Brasil, talvez a maior parte ainda usa mais a parte de vasos de pressão. Então, aqui está a telinha do programa. Acho que tem muita gente aqui que já conhece o programa, já usou o programa. Então, esse é o foco das nossas empresas. Vou dar uma introdução aqui. Eu sempre que falo de ASME, eu tenho a preocupação de falar uma historinha que, no passado, quando a gente era auditado aqui no Brasil, os americanos vinham fazer auditoria, eles, antes de começar qualquer auditoria, eles começavam com essa historinha. Eu vou mostrar ela porque, sem ela, não tem sentido fazer ASME. Tá? Então, o ASME tem essa motivação. A primeira coisa é o seguinte: o ASME não está aí para você calcular a espessura menor, para você aumentar o lucro de fabricante, nem para satisfazer o interesse de cliente. Tá? O ASME não pensa nisso. Nunca pensou nisso. Então, se você está querendo diminuir espessura, a ASME não é a melhor solução. Ele não está preocupado com isso. Na realidade, a preocupação do ASME é sempre segurança. O ASME nasceu por causa da segurança, porque gente morria e o ASME nasceu para isso. Então, ele não está preocupado com esses itens. É claro que, se a pessoa fabrica um equipamento e não consegue vender, não tem interesse nenhum. Mas o foco de todos os comitês da ASME, de caldeiras e vasos de pressão, é segurança. Bom, para fazer isso, os comitês têm algumas regras. Eles têm uma filosofia. Então, a primeira coisa é o seguinte: eles vão estabelecer as regras, a integridade da pressão. Então, tudo que for relativo à pressão, tanto de caldeiras quanto vasos de pressão, isso os comitês vão fazer. Eles não tratam de todas as questões relativas à segurança de caldeiras, por exemplo. Eles tratam da parte relativa à pressão. O que for fora da parte de pressão é responsabilidade do fabricante. Tá? Não é responsabilidade do comitê do ASME. Tá? Lembrando que, quando o fabricante vai fazer alguma coisa que está fora do código, ele tem que se lembrar que ele tem que respeitar a filosofia do código. Então, eu tenho que garantir a segurança antes de qualquer outra solução. O objetivo das regras, ou seja, das fórmulas, das equações, dos critérios de cálculo, é fornecer uma proteção razoavelmente certa à vida e à propriedade e ter um período relativamente seguro de atuação. Tá? Esse período relativamente seguro de atuação é motivo de muita discussão, né? Tem gente que fala que são 100.000 horas, tem gente que fala que é 1 milhão de horas. Isso vai depender muito de cada equipamento. Na realidade, se você não trabalhar na região de fluência, você pode trabalhar até 1 milhão de horas, com a maior parte dos equipamentos, só que o comitê jamais vai dizer isso para você. Tá? O comitê, na realidade, vai deixar essa vida útil para ser seguida durante a inspeção em serviço. É bom lembrar que, nos Estados Unidos, o ASME está associado ao National Board. Então, não existe caldeira nos Estados Unidos que não seja inspecionada por uma pessoa do National Board. Então, o código ASME 1 ele é elaborado pensando em inspeção em serviço, seguindo as regras do National Board, com as inspeções programadas, com a qualidade dos profissionais e assim por diante. É um pacote. ASME 1 na fabricação, mais o National Board na inspeção. Então, esse pacote faz com que algumas regras do ASME 1 sejam simples, porque eles têm a certeza que aquele equipamento vai ser inspecionado todo ano por uma pessoa competente que vai resolver qualquer problema que advinha do processo. Bom, qualquer avanço em projeto, por exemplo, o uso da análise de tensões, uso de novos materiais, o comitê não está fechado. Ele permite que você tenha novos avanços. Mas o comitê, principalmente o comitê de caldeira, ele é mais reativo. Então, às vezes, para você ter um critério novo de cálculo, permitir um novo material, demoram alguns anos. Às vezes 5, às vezes 10, até o comitê ter certeza que aquilo não vai dar nenhum acidente. Aí, às vezes, o pessoal fala, mas vou calcular com uma norma europeia, esse material já permite há 20 anos. Tá? Mas os americanos não pensam assim. Eles, em vez de, às vezes, avançar um pouco mais, eles preferem ter espessuras maiores, mas que a gente tenha segurança que ele não vai explodir. Tá? E a norma contém, claro, requisitos obrigatórios, né, que a gente tem que seguir.
Isso é uma coisa importante, né? Eu não posso decidir o que eu vou seguir ou não vou seguir na norma. Se eu vou adotar uma norma de qualquer norma, não é só o ASME, qualquer norma de fabricação, eu tenho que seguir a norma por completo, né? No Brasil, a gente não tem muito esse hábito, né? No Brasil, como a norma não é obrigatória, a gente não tem nenhuma obrigatoriedade de seguir nenhuma norma de vaso de pressão, nem caldeira, né? Na realidade, você pode construir o que você quiser, e a gente acaba não cumprindo nem sempre todos os requisitos. Isso realmente é um problema. Se você não cumpre todos os requisitos, no caso de um acidente, quando vira processo judicial, essas coisas aparecem. E isso, invariavelmente, você fica numa situação desprotegida judicialmente. Tá? Outra coisa, que no caso de caldeiras, em vasos de pressão também, o código não tem regras para tudo. Tem alguns elementos que o código não tem regra, não tem fórmula, não tem nada para calcular. Então, nesses casos, você tem que usar o bom senso, tem que usar conceitos de engenharia para fazer isso. Só que você tem que sempre lembrar das regras da norma, dos fatores de segurança e do princípio da norma. E, mesmo assim, quando você usa esses requisitos, aí para caldeiras certificadas, você é obrigado a ter a aprovação do inspetor autorizado. Ou seja, qualquer caldeira fabricada de acordo com o código ASME, ela tem que obrigatoriamente ser supervisionada na fabricação, pelo inspetor autorizado. No Brasil, a maior parte dos fabricantes ou não são certificados, ou os clientes não compram caldeiras certificadas, isso acaba não acontecendo. Na realidade, isso é um problema, porque o ASME só entende caldeira ASME se você tiver inspetor autorizado. Se você não for certificado, você não fabrica ASME, você fabrica qualquer coisa. O ASME não reconhece você, nem o seu produto como ASME. Tanto que, se você quiser vender para os Estados Unidos, você não pode. Se quiser vender para a Europa, você não pode, porque você tem que obter a certificação para poder fazer isso. Esse é um requisito disso. Daqui a pouco eu vou explicar por que tem esse requisito. O fabricante é sempre o responsável final. Mesmo que o ASME dê toda a regrinha, dê todo o arcabouço mínimo de projeto, a responsabilidade final é sempre do fabricante. Aqui é um pouco diferente de vaso de pressão. Em vaso de pressão, o ASME 81 ele tem responsabilidade do usuário, responsabilidade do fabricante e responsabilidade do inspetor do ASME. Para a caldeira, não. Para a caldeira, o usuário não tem responsabilidade, porque o ASME entende que o fabricante da caldeira é que detém o conhecimento completo. Então, ele tem toda a responsabilidade, desde a concepção do projeto até a entrega final. Em vaso de pressão é um pouco diferente. Bom, e qualquer coisa que o ASME não aplica, o fabricante tem que avaliar adequadamente esses requisitos. Por exemplo, terremoto, vento, né, fadiga térmica, isso aí o ASME não trata disso. Então, se você tiver uma caldeira que vai instalar numa região de terremoto, você tem que fazer essa análise, que o ASME não vai dizer como você vai fazer isso. Então, nesses casos, a única coisa que você tem que garantir é que as tensões admissíveis não ultrapassam aqueles limites que o ASME permite. Além da parte de terremotos, a gente tem que levar em consideração também a parte de tubulações, né? Porque na caldeira, principalmente as grandes caldeiras, você tem a tubulação externa da caldeira. Nesse caso, eu tenho que levar em conta também a dilatação da tubulação e assim por diante. Uma coisa importante, né, que o código não é um manual e ele não pode substituir nem a educação, nem a experiência, nem o julgamento de engenharia. Bom, é bom saber isso, porque no Brasil, né, pela regulamentação do CREA-CONFEA, apenas engenheiros mecânicos navais podem fazer projeto de caldeiras e de vasos de pressão, né, obrigatoriamente. Nos Estados Unidos, dependendo do conhecimento da pessoa, ele pode ser até um técnico, só que ele tem que ter no mínimo 10 anos de conhecimento comprovado, mais supervisão do engenheiro durante pelo menos 5 anos. Então, tem uma série de regras que têm que ser cumpridas para você poder fazer. No Brasil, projeto, né, e fabricação tem que estar a cargo ou do engenheiro mecânico ou do engenheiro naval. E esse julgamento técnico de engenharia, que o código se refere, ele tem que ser feito por pessoas que conheçam o código, né? Não é pegar uma pessoa que acabou de sair da faculdade, ele vai ler lá aquilo, interpreta e faz do jeito que ele quer. Não é assim. A pessoa tem que ter conhecimento. E, quando faz esses conhecimentos, ele não pode se julgar para contrariar as regras da norma. Então, se eu tiver um critério para fazer de cálculo, eu tenho que seguir esse critério. Eu não posso ficar alterando esse critério ao meu bel prazer. O que está na norma, eu tenho que cumprir. Tá? Bom, por que o código tem todas essas regras? Primeiro, porque isso começou lá no início do século XX. Tá? Então, no início do século XX, o que a gente tinha nos Estados Unidos, no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos? O vapor era a principal fonte de energia, as caldeiras eram fabricadas de forma rudimentar, você não tinha memória de cálculo, você não tinha como calcular, você nem sabia se aquele material que você fabricou uma caldeira hoje é o mesmo material que você vai receber amanhã.
Então, muitas vezes, o pessoal queria vender uma caldeira, você fazia um protótipo, né? Os fabricantes faziam um protótipo, levavam para um campo de futebol, e aquele que estourasse por último ganhava a concorrência, e fabricava uma caldeira nova. Só que você não sabia que esse material que você recebeu era o mesmo material daquele que você acabou de fazer. Então, muitas vezes, você fazia caldeira, novinha, seguindo aquele projeto, e ela explodia do mesmo jeito, porque o material que você recebia não tinha a mínima qualidade, e o pessoal não sabia nada disso, né? Bom, o negócio era assustador. 50 mil acidentados por ano, e 1.400 explosões em 5 anos, ou seja, praticamente uma explosão de caldeira por dia. Então, esse era o cenário que os Estados Unidos tinham, e isso você perde dinheiro, né? Os prejuízos eram enormes. Existia até, no pessoal que trabalhava como caldeira, tinha um ditado que era o seguinte, que era o desígnio de Deus, você sobreviveu ou não. Então, se você morria, quem trabalha como caldeira um dia vai morrer de uma explosão. Essa era a mentalidade da época. Tem vários jornais da época falando isso. Bom, com esse cenário, o governo, geralmente nos Estados Unidos, cada estado resolve o problema. Nos Estados Unidos, infelizmente, tiveram que tomar uma posição federal. Isso aqui foi o acidente que mudou o conceito. Aconteceu em Brockton, em 1905. Então, essa caldeira explodiu. Era uma caldeira, vocês podem ver que era uma caldeira de 8 bar. Tá? Foi embora o quarteirão da fábrica, mais os vizinhos ali em volta. Até hoje, tem 68 desaparecidos desse acidente que não se encontra o traço da pessoa. Tá? E era uma caldeira não era a caldeira principal, era uma caldeira secundária que estava lá e foi colocada em operação e deu esse acidente. Depois desse acidente, o estado de Massachusetts resolveu fazer uma legislação, o ASME ajudou a fazer essa primeira legislação, eram apenas 3 páginas. E depois disso, o comitê resolveu, a coisa não melhorou, teve mais um acidente em 1908, sério, e aí eles resolveram, não, tem que fazer alguma coisa. Então, se criou um comitê no ASME, né, para fazer isso. Tá? A história é um pouco longa, mas foi criado então o comitê em 1911 e em 1914 foi publicada em 1915 a edição que a gente conhece como a primeira edição da seção 1. Bom, qual foi a ideia deles? A ideia deles foi o seguinte: olha, não adianta inspecionar equipamento que não está bem fabricado. Essa foi a premissa deles. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é arrumar os fabricantes. Depois que arrumar os fabricantes, nós vamos criar um sistema de inspeção desses equipamentos para que a gente garanta que eles vão continuar seguros. Então, não é só a fabricação aqui. Eles pensaram primeiro na fabricação e depois como inspecionar esses equipamentos depois de fabricados. Só que, para garantir que a fabricação fosse feita de forma correta, eles criaram um sistema na ASME onde toda a fabricação de cada caldeira é acompanhada por um inspetor do ASME, para garantir que os materiais são corretos, que o fabricante fez as coisas corretas, ou seja, mais um nível de proteção. Bom, com isso tudo, garantindo a competência dos profissionais, tanto qualificados pelo National Board quanto do ASME, eles simplesmente mudaram esse cenário. Então, vocês podem ver aqui, que você tem um cenário de 400 acidentes ano, mais ou menos. Depois da publicação do ASME, ele caiu. Depois da edição de 1919, quando é feito o National Board, quando se começa a tratar de inspeção, ele ainda deu uma pequena subida, mas a tendência é de queda. É bom lembrar que, nesse meio termo, a gente tem 2 guerras mundiais, né? E, nos Estados Unidos, o National Board não é uma entidade estatal, é uma entidade privada. Então, uma pessoa, aí, o Karl Myers, que foi o responsável por isso, ele criou esse National Board, conseguiu fundos de forma na sociedade, para não receber dinheiro de empresa, pegou fundos da sociedade para montar o National Board e demorou mais ou menos uns 30 anos. Então, vocês podem ver, lá mais ou menos na década de 40, 50, começou uma queda maior, e hoje em dia, praticamente, os acidentes são muito, muito baixos. Lembrando que, nos Estados Unidos, tem muita caldeira residencial, e a maior parte dos acidentes acontecem em caldeiras residenciais. Caldeiras de grande porte, praticamente, você não tem mais acidente. Então, essa foi a solução que os americanos adotaram e que ela é vitoriosa. Só que, para isso funcionar, eu tenho que ter um binômio, uma boa fabricação com uma boa inspeção. Tá? Esse realmente é o segredo do processo. Bom, vamos então voltar aqui ao nosso assunto, né, que é onde eu posso utilizar o ASME 1 para calcular algumas partes, o ASME 81 para calcular algumas partes de caldeira que estão no ASME 1. São poucos elementos, são poucos componentes que eu posso fazer isso, mas, às vezes, eu tenho vantagem de fazer esse tipo de cálculo. Bom, a primeira coisa é entender quais são esses limites do ASME 8, do ASME 1. O ASME 1 tem essa figurinha, e nessa figurinha você tem lá a parte onde você tem a tubulação externa da caldeira. O que está antes da tubulação externa da caldeira, que é o que está pintadinho aí de amarelo, é o que a gente vai chamar de caldeira propriamente dita. Então, qualquer equipamento dentro dessa região está dentro do escopo da seção 1, ou seja, tem que ser calculado pela seção 1.
Agora, alguns equipamentos nesse setor, eles não trabalham com sobre fogo, né, eles não trabalham com elementos sobre fogo, então eles podem ser calculados pelo AS 1081. Então, eu tenho a vantagem, talvez, poder calcular isso de uma forma mais simples, ou então terceirizar isso, né, porque aqui no Brasil a gente tem a mania de fazer tudo. Mas lá fora, o pessoal que faz caldeira. Se eu tiver que fazer um trocador de calor, eu não vou fazer, não. Vou contratar de um outro lá, o cara me entrega o trocador e acabou. Eu não vou ficar fazendo todos os componentes da caldeira. Tá? Então, basicamente, esse é o limite. Dentro desses limites é que a gente vai tratar. Bom, para fazer isso, o ASME1 tem algumas definições, né, de caldeira, e tem umas definições de escopo que são um pouco complicadas. Então, no caso de caldeiras, ele basicamente vai tratar de caldeiras a vapor, caldeiras de água quente, os vaporizadores de fluido térmico sujeitos à chama. Então, esse é o escopo do ASME1, que recentemente deu uma ampliada, né? A gente hoje está trabalhando também com energia solar, né? Com caldeiras de energia solar e recuperação de gases. Tá? Além das caldeiras que são sujeitas à chama, a gente tem aquelas que não têm calor, mas ele não é derivado da queima de combustível. Então, nesse caso, o ASME chama de caldeiras a vapor não sujeita à chama. Bom, essas definições aí são um pouco complicadas. Se você ler o que está na seção 1 e ler o que está na seção 8.1, você vai notar que tem uma hora que um comitê ultrapassa o limite do outro. Isso realmente tem, de vez em quando, tem criado alguns problemas, até de entendimento, mesmo dentro do comitê da ASME. Eu acabei de participar de uma certificação onde a gente estava justamente fazendo isso, e os auditores do ASME chegou uma hora que falou, não, está errado o que vocês estão fazendo. Depois de muita discussão, chegou-se à conclusão que a gente estava certo e que podia ser calculado com o ASME 8.1, mas nem entre eles tem muita uniformidade quanto a esse assunto. Então, quais são os vasos não sujeitos à chama que a gente tem assim na caldeira? Os reaquecedores, superaquecedores isolados, economizadores situados fora do limite da tubulação externa da caldeira, e superaquecedores sujeitos à chama não integrados ao corpo da caldeira. Então, esses equipamentos eu posso calcular, são vasos de pressão não sujeitos à chama, e, teoricamente, eu poderia calcular para o ASME 8.1. Bom, o que então é uma caldeira a vapor não sujeita à chama, né? Então, no caso, a definição é por exceção, né? Então, vou começar primeiro definindo o que é uma caldeira a vapor sujeita à chama. É um vaso de pressão. Tá? O termo, se você ler o ASME 1, você vai ver durante vários pontos da norma que ele vai chamar de vessel, não vai chamar de boiler. A boiler é o conjunto todo. Aquela parte que tem pressão é um vaso de pressão. Ele não sabe se é caldeira, se é tubulão, ele é um vaso, né? Então, é um vaso de pressão onde o vapor é gerado resultante da queima de combustão sólido, líquido, gasoso ou radiação solar. Então, se por acaso o vapor for gerado ou queimando combustível ou por radiação solar, aquilo ali é uma caldeira. Tá? Veja que é um pouco diferente da definição que a gente tem no Brasil de caldeira da NR13. Tá? A caldeira da NR13 ela tem que gerar e acumular vapor. No ASME não precisa acumular, não. Tá? Pega um geradorzinho de vapor de uma autoclave nos Estados Unidos, aquilo é uma caldeira e você tem que certificar como caldeira. Se você for na Europa, aquele mesmo gerador de vapor é um vaso de pressão. Tá? Então, tem que tomar cuidado um pouco nisso, que no ASME gerou vapor ou queimando combustível, ou de forma elétrica, ou por radiação solar, isso vira caldeira. Tá? E você tem que fabricar como caldeira. E o vaso de pressão não sujeito à chama é aquele que você gera vapor, mas ele não tem chama direta. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter, basicamente, esses equipamentos é que eu posso calcular com o ASME 1 ou com o ASME 8.1. Tá bom? Então, o que é que não são consideradas caldeiras não sujeitas à chama? Tá? Evaporadores ou trocadores de calor, se bem que existe uma discussão muito grande, se o trocador de calor fizer troca térmica usando gases oriundos da combustão, tem muita gente tem algumas pessoas do comitê do ASME 1 que consideram aquilo como elemento de caldeira. Tá? Então, se o gás que passa dentro dos tubos for oriundo de combustão, se for para certificação, muito auditor vai pedir para certificar como parte de caldeira. Ou aqueles sistemas nos quais o vaso é gerado por uso de calor resultante, né, de sistemas de processo, como aí plantas químicas, petroquímicas, onde você tem uma série de processos associados e você gera vapor no próprio processo. Tá? Então, nesse caso, não são considerados caldeira a vapor não sujeita à chama. Assim como uma autoclave não é uma caldeira. Tá? Uma autoclave que gera vapor para consumo próprio, né? A própria autoclave ela gera vapor internamente, ela é considerada vaso de pressão, não é considerada caldeira. Bom, essas definições, como eu já falei para vocês, são meio complicadinhas, né? E muitas vezes geram dúvida, geram discussão. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, quando vai aplicar esses requisitos. E qual é o problema que a gente tem de se utilizar o ASME 1 no escopo 8.1 no escopo do ASME 1?
Basicamente, eu tenho que atender alguns requisitos. Não é porque eu estou calculando com o ASME 81 que eu posso usar qualquer material. Só posso usar os materiais que a seção permite. Quanto à parte de tratamento térmico, existem diferenças entre os requisitos da seção 1 e do ASME 81. Então, eu tenho que seguir o que for mandatório, né? Então, geralmente, às vezes, os requisitos do ASME 1 suplantam do ASME 81 e eu tenho que fazer tratamento térmico no equipamento que não precisaria fazer tratamento térmico. E, no caso da fabricação, quando eu vou fazer para o ASME 1, eu não posso simplesmente seguir qualquer regra. O ASME 81, você classifica os equipamentos por serviço. Então, vai ter um tipo de serviço que a caldeira a vapor não sujeita a chama. Então, tem que fabricar esse equipamento de acordo com esses requisitos, que são muito mais rigorosos que um vaso comum. Então, só para comentar você é obrigado a ter uma espessura mínima, independente do material, ele tem que ser no mínimo 6 milímetros. E a espessura mínima, não é nominal, é mínima. Então, se eu tiver que considerar corrosão, perda por conformação, tem que acrescentar tudo depois. Além do que, dependendo da pressão de trabalho, eu já tenho que fazer a radiografia total, né? Então, tem uma série de requisitos que têm que ser atendidos. Bom, aqui um exemplo real que aconteceu nos Estados Unidos. Isso aqui é um case do ASME, tá? E é um caso real, é um caso de um equipamento certificado ASME nos Estados Unidos, onde uma caldeira precisou usar um trocador. Só para dar um parênteses, algumas caldeiras têm superaquecedores, eles precisam, às vezes, controlar a temperatura do superaquecimento, de forma que a temperatura não fique muito alta para não dar problema com a tubulação. Esse processo de controle é chamado de temperagem. Para fazer isso, uma ideia seria, pega a água que tem na caldeira, vamos usar a água da caldeira para fazer isso. Só que a água da caldeira tem um problema, né? A água da caldeira ela tem produto químico, e naquelas temperaturas aquilo vai acelerar a degradação dos tubos, né? Então, não é adequado usar a água com tratamento químico. Então, a ideia é você pegar o vapor saturado, condensar o vapor saturado, aí você vai ter o quê? Você vai ter uma água isenta de produto químico. Tá? Então, basicamente, esse é o processo. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Como seria isso, de onde eu estou usando a água da própria caldeira. Mas a solução melhor é colocar o que a gente vai chamar de um trocador de calor, né? Um trocador de calor que a gente vai chamar de trocador de calor de água doce. Ou seja, é um trocador de calor que eu vou colocar aqui no processo, onde ele vai pegar o vapor, que vai sair saturado, vai condensar e vai usar essa própria água, né, para poder, então, fazer a temperagem. Bom, qual é o problema? Isso aqui é um trocador de calor, né? O trocador de calor é ASME 8, agora é ASME 82, tá? Não é mais ASME 81. Ele tem que ser calculado e fabricado de acordo com as regras do ASME 81. Se você falar com qualquer fabricante de vaso de pressão, ele vai te fabricar ASME 81 ou ASME divisão 2. O problema é que isso aqui está dentro do que a gente chama de caldeira propriamente dita. E, nesse caso, eu tenho que seguir as regras da caldeira. Então, nesse caso, o que aconteceu? O fabricante da caldeira contratou um fabricante de vaso, mandou ele fabricar o trocador de calor, sem falar para ele que tinha que atender os requisitos do ASME 1. Resultado, o trocador de calor não passou para o tratamento térmico. Ou seja, o equipamento foi instalado na caldeira e, quando teve a presença do inspetor autorizado, ele pediu o tratamento térmico do trocador. Não tinha, tiveram que arrancar o trocador da caldeira, levar para o fabricante original e fazer um tratamento térmico baixíssima, bem devagarzinho, para não detonar os tubos todos, porque o equipamento foi projetado sem pensar em tratamento térmico. Tá? Então, essas coisas, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente corre o risco de fazer o equipamento e, depois de pronto, ou ele não serviu, a gente tem que gastar muito dinheiro para conseguir adequar ele. Tá? Então, por isso é que eu tenho que tomar cuidado quando eu faço isso. No caso desse trocador de calor, as regras atualmente deles, devido a esse problema, o ASME criou até uma parte, a parte PFH, justamente para atender esse requisito. Tá? Então, nesse parágrafo atual, você tem dentro do ASME 1 já os requisitos que o fabricante da caldeira tem que passar para o fabricante do vaso. Então, isso virou um case no ASME, eles aprenderam com o erro e colocaram um parágrafo dizendo o seguinte: pode calcular com o ASME 1, só que o fabricante da caldeira tem as seguintes responsabilidades. Vai ter um monte de lista lá dizendo que o fabricante tem que informar o fabricante do vaso todos os requisitos necessários. Tá? Então, está aqui, ele estava dentro desse limite, por isso ele tinha que ser enquadrado. Tá? Bom, nesse caso específico, esse parágrafo PFH, ele é para caldeiras, ele fala que ele pode ser calculado ou fabricado de acordo com a parte de ASME 81 para caldeiras não sujeitas à chama,
Só que eu tenho que tomar cuidado com o tratamento térmico, que eu tenho que seguir os tratamentos térmicos ou do ASME1 ou do ASME81, que for mais mandatório, e que eu tenho que tomar o maior cuidado em atender materiais e outras informações, tá certo? Então, no caso aqui, foi um custo grande para a empresa para conseguir acertar esse problema e resolver esse problema todo aqui, tá certo? Então, se você for usar o ASME81 para fazer algum componente de caldeira, antes de você sair fabricando o equipamento, verifica no ASME, na seção 1 quais são os requisitos de projeto, para depois passar para a parte do vaso e atender. E lembre-se, se for calcular o vaso de pressão, a parte da caldeira como vaso de pressão, tem que utilizar os requisitos mínimos lá para a parte de caldeiras não sujeitas à chama do ASME81. Tá bom? Bom, um outro componente que é bastante importante, agora está na moda falar de caldeiras elétricas, é a única parte do ASME, onde você pode ter caldeiras com inoxidável, tá? E a única parte onde a própria parte já te permite fabricar a caldeira diretamente de acordo com as regras de vaso de pressão. Então, caldeiras elétricas, basicamente, você usa hoje como caldeira de força, né? Ou para aquecer a água a alta temperatura, né? Onde o calor é basicamente a energia elétrica. Elas são compactas, geralmente vocês podem ver que ela é uma caldeira compacta, né? São caldeiras que têm uma eficiência muito boa, só que a fabricação delas é relativamente simples, né? Comparadas com as caldeiras convencionais, que são muito grandes. Elas têm uma série de vantagens do ponto de vista construtivo, do ponto de vista até de certificação, não são. Só que eu tenho que tomar alguns cuidados com elas, né? Tá? Então tenho que, como elas vão ser fabricadas de acordo com o ASME81, eu geralmente tenho que fazer tratamento térmico, dependendo da temperatura que eu estou trabalhando, dependendo da pressão que eu estou usando. Geralmente, se eu tiver uma pressão maior que 3,5 bar, eu sou obrigado a radiografar 100%. Tá? Então, tem algumas regras que eu tenho que seguir. Tá? E eu só posso instalar essa caldeira depois que eu verificar tudo isso. Tá? No caso de caldeira elétrica, eu tenho dois tipos de tubulação externa de caldeira. Eu posso fazer essa tubulação soldada ou posso fazer essa tubulação roscada. Quando eu uso tubulação roscada, o fabricante não precisa atender os requisitos da B31.1, mas se eu fizer a tubulação soldada, o fabricante da caldeira tem que fazer a tubulação de acordo com a B31.1. E aqui são duas coisas um pouco diferentes. Aqui eu tenho o fabricante da caldeira e tenho o fabricante do vaso. O fabricante da caldeira, ele monta o equipamento, ele não fabrica a parte de pressão. Ele só vai montar, ele monta o equipamento e monta a tubulação. Essa é a responsabilidade do fabricante da caldeira. No caso específico das caldeiras convencionais, não. Geralmente o fabricante da caldeira monta tudo, é responsável por tudo. No caso da elétrica, geralmente eles contratam um fabricante de vaso que faz a parte de retenção de pressão e depois eles pegam esse vaso, colocam dentro do sistema todo, na parte elétrica do sistema, e depois montam em campo esse equipamento. Agora, é claro, tem equipamento. Isso mais na Europa. Né? No Brasil, provavelmente, o fabricante que vai fazer tudo. Né? Então, ele tem algumas vantagens. Né? A primeira delas é muito eficiente, 96% de eficiência. Não utiliza combustível sólido, né? Tem baixo pegada de carbono, né? Ou seja, dá crédito de carbono aí. Não gera gases de fumaça, tem um menor custo de instalação, né? Mas ele tem as desvantagens também. Tem um alto consumo de energia elétrica e, dependendo do tamanho, nem sempre é viável. No Brasil, até pouco tempo atrás, isso aqui a gente tinha mais em autoclaves hospitalares, né, onde a gente tinha geradores de vapor usando esse sistema, mas atualmente, devido a problemas ambientais, cada vez mais, é o baixo custo da energia elétrica do Brasil, cada vez mais isso vai começar a ser interessante partir para esses projetos aí de caldeiras elétricas. É um setor que vai crescer bastante no Brasil, com certeza, porque está crescendo no mundo todo. Então, basicamente, aqui, no caso do ASME, ele não trata de toda a caldeira elétrica, ele só vai trabalhar desses dois tipos, né? Caldeira elétrica com eletrodo imerso ou com elemento resistivo imerso, que é basicamente o que está nessa figurinha aqui. Né? Tem uma bomba de recirculação, tem um bocal coletor, tem alguns bocais e tem os elementos, né, que tem que estar imersos dentro da parte da caldeira. Nesse escopo que está aí, qualquer gerador de vapor, qualquer autoclavezinha hospitalar está incluído nesse esquema para o ASME uma caldeira. Então, essas caldeiras hoje
No Brasil, acho que todos os hospitais têm uma caldeirinha desse tipo, só que no Brasil, pela legislação nossa, a gente não considera esse vaso de pressão, né? Na realidade, aí existe talvez um problema de interpretação. Na realidade, o que está na NR13 são geradores de vapor não incluídos em normas de caldeira e vaso de pressão. Gerador de vapor que não está incluído em norma de caldeiras e vasos de pressão é um gerador de vapor que é para API, né? É para API, fica lá no posto de petróleo. Por isso ele não está na NR13. Qualquer outro gerador de vapor que não esteja dentro desse escopo da API, ele está dentro do escopo de vaso de pressão. Então, esses geradores de vapor, teoricamente, se a gente fosse seguir o requisito de autoclaves pequenas, eles seriam o quê? Caldeiras. Aí imagina o governo tendo operador de caldeira em hospital. Ia ser uma loucura. Por isso é que a NR13 foi alterada, e a gente colocou lá um volume mínimo de 100 litros, justamente para tirar esses pequenos autoclaves. E outra coisa também, não sei se vocês sabem, né, mas qualquer máquina de café expresso trabalha com 19 bar, e na Europa são consideradas caldeira. Então, no Brasil também, a gente ia ter que começar a pegar aí a padaria, coffee shop, e obrigar todo mundo a ser operador de caldeira. Então, por isso é que a gente colocou um volume de 100 litros para tirar esse pessoal aí do escopo da NR13. Tá? Bom, teve gente que queria colocar, né? Que a gente queria colocar 2 litros, tá? Ia enquadrar tudo. A gente ia ficar louco aqui fazendo isso. Bom, no caso de caldeira elétrica, é um caso bem diferente, porque, diferente das outras caldeiras que são de aço, carbono ou aços liga, no caso da caldeira elétrica, o ASME1 tem alguns requisitos diferentes. Então, para a caldeira em geral, a espessura mínima da caldeira é 6 milímetros. Né? No caso para a caldeira elétrica, não. A espessura mínima é de 5 milímetros. Em contrapartida, eu posso fabricar com inoxidáveis, coisa que eu não posso fabricar a parte da caldeira com materiais inoxidáveis para os outros tipos. Então, eu posso usar, mas não posso usar qualquer inoxidável. Então, eu posso usar isso aqui, ó, 304, 304L, 316, 316L e 347. Bom, mas eu quero usar o 316TI, que é bom para caramba. Você pode usar em vaso, para caldeira não dá. Então, nesse caso, eu só posso usar também as especificações que estão no PG6 e PG9. Então, eu não posso usar outros materiais, por exemplo, quero pegar um material europeu e usar isso aí. Não posso. Eu tenho que pegar um material STM, SA240, SA182 e assim por diante, para poder usar esses elementos. Então, se eu for fabricar usando inoxidável, eu tenho que ter alguns cuidados. Eu tenho que deixar bem claro numa etiqueta colocada fora da caldeira, que eles têm que ser operados com água desionizada, com condutância mínima de 1 megaohms por centímetro. Tá? E isso aqui tem que estar bem claro. Ou seja, a qualidade da água é importante para essas caldeiras elétricas de inox. Se eu não tiver a qualidade da água, eu não posso fabricar essas caldeiras em inox. Tá? Eu tenho que fabricar elas com aço carbono. Então, mas para inox eu sou obrigado a ter essa qualidade da água, senão eu não posso fabricar essas caldeiras. Tá? Bom, no caso do ASME1, ele permite que eu use tanto fechamento plano, né, independente da pressão de projeto. Então, eu posso pegar uma caldeira para 10 bar, para 20 bar, e posso colocar um tampo plano lá, não tem problema nenhum. Né? E, se as dimensões da caldeira permitirem, eu posso, inclusive, dimensionar, usando os requisitos da parte para a caldeira miniatura. Né? Para a caldeira miniatura, é uma caldeira que vai até 142 litros, e o ASME dá umas regras um pouquinho mais relaxadas, então, se ela estiver nessa faixa, eu também posso usar. Agora, isso vale quando eu estou calculando e fabricando essa caldeira elétrica dentro do ASME1. Se eu for querer fazer a caldeira de acordo com o ASME 81, eu posso, porque o ASME1 permite, né? O ASME1 tem um requisito que permite. A única coisa é que, quando eu faço isso, eu tenho que ter as aberturas mínimas de inspeção de acordo com o ASME1 PB10, eu tenho que ter as soldas tratadas termicamente de acordo com o ASME1, a não ser que elas satisfaçam as exceções ou do ASME1 ou do ASME 81, ou seja, se tiver um requisito no ASME1 que obriga a fazer o tratamento térmico, eu sou obrigado a fazer. E a espessura mínima não é 5, né, como era para caldeira, ela é 6 milímetros. Tá? Então, isso é um problema. Você pega uma caldeira, às vezes, que você calculou, se você calculou uma caldeira desses geradores de autoclave, que geralmente dá 4 milímetros, 3 milímetros, você já tem que fazer com 5. Se você for fazer para o ASME 1, o ASME 81 ele vai para 6 milímetros.
Para quem fabrica uma caldeira grande, parece insignificante, mas para quem fabrica seriado, o milímetro é muito dinheiro no final do ano. Então, o pessoal acaba, muitas vezes, fugindo do ASME 81 por causa desse 1 milímetro a mais de espessura. E, além disso, eu tenho uma série de regras adicionais, que estão nesses parágrafos aqui, o W2, o W11, o G150, que eu tenho que seguir. Ou seja, eu tenho que conhecer bem a norma para saber todos os requisitos que eu tenho que atender. Então, só para dar uma pincelada, eu tenho um requisito. Quando a pressão é menor que 343 kPa, eu posso usar tanto plano, tá? Não tem problema nenhum. Mas se a pressão for maior que 343 kPa, aí eu já tenho uma série de restrições. Então, primeiro, toda a junta longitudinal tem que ser do tipo 1, ou seja, tem que ser de topo, né? As categoria B ou são de topo penetração total, ou são de topo com penetração total com mata junta. E eu tenho que radiografar, né, todas as juntas, se por acaso a pressão for maior que 350 kPa. Tá? A não ser a parte dos tubos sem costura, só que, nesse caso, eu estou limitado a um tubo no máximo 3 milímetros de espessura. Então, eu tenho uma série de regras que não estão na seção 1, mas que estão na ASME 81, que eu tenho que cumprir, e, às vezes, essas regras inviabilizam o projeto. Tá? Então, no caso aqui, não pode ter fechamento plano, se forem fabricadas de aço carbono baixa liga, eu tenho que passar por tratamento térmico obrigatório. Veja que, se eu pegar na seção 1, você pode olhar na seção 1, não tem requisito de tratamento térmico para essas caldeiras as pequenas, às vezes. Mas, se você calcular no ASME 81, você vai ser obrigado a fazer tratamento térmico. Então, tem que tomar alguns cuidados para você não encarecer o seu projeto. Então, antes de pensar em fazer o ASME 81, você tem que fazer uma avaliação técnica, né, dos requisitos e, às vezes, verificar se realmente é vantajoso fazer isso ou não. Tá bom? Bom, então, quais são os cuidados que eu tenho que ter para fazer tudo isso? Então, primeira coisa, sempre usar a edição mais recente da norma. Tá? Pessoal, eu vejo muito vaso de pressão aí, cara, fabricado em 2012, edição do ASME 1980. Me desculpe, o ASME 1980 está morto há muito tempo. Então, existe um parágrafo no ASME, para quem não conhece, para vaso de pressão, existe o mesmo para caldeira, no ASME para vaso de pressão, apêndice 43, que dita as regras de qual edição do ASME você adota. A edição do ASME que você adota, tanto para caldeira quanto para vaso, é, no máximo, quer dizer, no mínimo, o ano da edição do contrato. Então, se eu estou hoje em 2024, o contrato é 2024, a edição vigente do ASME hoje é 2023. É essa que eu vou usar. Não vou usar 2021, não posso usar nada para trás de 2023. Então, no ano que vem, vai ser lançada a edição 2025. Ela não é mandatória o ano que vem ainda. Ela só vai ser mandatória a partir do dia 1 de janeiro de 2026. Então, qualquer contrato que você faça até o final do ano, até o final de 2025, você vai continuar usando a edição 2023. A partir do dia 1 de janeiro de 2026, qualquer contrato novo tem que ser fabricado de acordo com a edição 2025. Tá, isso pode parecer um pouco de zelo do ASME, mas a norma muda. Tá? E, nos últimos anos, o cálculo não mudou, pessoal. O cálculo que a gente fazia há 10 anos atrás e o de hoje tem pouca diferença. Mas os requisitos de certificação de pessoal, os requisitos de ensaio não destrutivo mudaram, e mudaram muito. Então, hoje em dia, os requisitos estão cada vez mais apertados. Só para você ter uma noção, no ASME 81, eu não posso fabricar um vaso de pressão sem ter o que eles chamam hoje de engenheiro certificado. E, infelizmente, nenhum de nós aqui é engenheiro certificado. Tá? O CREA não reconhece a entidade internacional de engenharia, eles não nos reconhecem, então nós não somos engenheiros certificados. Para fazer um vaso de pressão aqui no Brasil, se você quiser vender ele para os Estados Unidos, você vai ter que contratar alguém de fora para aprovar o seu projeto, para você mandar o projeto para fora. Eu tive o desprazer de acontecer isso recentemente, vai contratar um cara da Itália, ele cobrou 2.000 euros para olhar a memória de cálculo e botou um carimbinho. Tá? Então, isso está desse jeito. Tá? Então, cada vez mais o código está apertando, porque ele descobriu que tem muito erro em cálculo, tem muito erro em projeto, então eles estão pedindo para ter algum engenheiro de alguns lugares que eles confiam nos cursos de engenharia para poder, então, garantir a qualidade dos projetos. Tá certo? Bom, outra coisa importante, né, é que eu tenho que usar todos os requisitos específicos do ASME 81, desde que o ASME 1 não os exclua. Tá? Então, alguns requisitos do ASME 81 que são mandatórios, às vezes o ASME 1 fala, olha, esse requisito não precisa cumprir. Então, isso tem que ser observado com cuidado. Outra coisa são os materiais. Eu não posso usar qualquer material. Então, eu só vou poder usar os materiais permitidos pelo ASME 1.
Então, por exemplo, A36. A36 é um material que a gente usa bastante em vaso de pressão. Não pode ser usado em caldeira. Caldeira não permite o uso do ASME1 para a parte de retenção de pressão. Se eu for fabricar uma parte de caldeira usando o ASME81, eu não posso também usar A36. Eu tenho que continuar usando só os materiais que o ASME1 permite. Tá? E outra coisa, que aqui é para evitar problema, né? O fabricante da caldeira tem que passar todas as informações que são da parte de caldeira para o fabricante do vaso. E, para isso, existe um documento formal que o ASME tem, que está nesse parágrafo, o 2, onde você tem um formulário onde o usuário passa os requisitos de projeto do vaso de pressão. Então, em caldeira, o fabricante define os parâmetros, no vaso de pressão, não. Em vaso de pressão, é obrigatório ter um documento onde o usuário do vaso passa as informações de projeto. Ah, mas o usuário não sabe fazer isso. Não, o fabricante pode ajudar a fazer, mas esse documento tem que existir. Ele tem que existir para a segurança do fabricante. Porque se caso algum daqueles dados de projeto estiver errado, o fabricante não pode ser penalizado por isso. Então, corrosão, dispositivo de segurança, temperaturas de projeto, pressão de projeto, requisitos adicionais que o cliente tem, que nem a Petrobras tem vários requisitos de soldagem e de radiografia adicionais. Então, isso tem que ser tudo passado num documento pelo usuário do vaso para o fabricante do vaso. E, nesse caso, quando o fabricante de caldeira contrata o fabricante de vaso, ele nada mais é que um usuário. Então, ele tem que passar todas essas informações. Para quem tiver interesse, no próprio ASME81, existe um modelinho no final da norma mostrando as ideias básicas. Né? Aquele documento está bem para os Estados Unidos e Canadá, a gente tem que adaptar ele para o Brasil, mas é bem razoável, é bem fácil até de adaptar. Então, no caso, eu não posso usar os materiais em aço carbono A36, né, o SA36, não posso usar o 283 grau C e grau D, não posso usar. Né? Só lembrando, né, até o ano de 2021, era permitido usar o grau A e o grau D do 283. A partir de 2023, o grau A e o grau B saíram da norma, não pode mais usar também para fabricação de vasos de pressão. Tá? Bom, então, concluindo aqui, rapidamente aqui. Então, caldeiras não sujeitas à chama, posso calcular tanto para o ASME1 e para o ASME81. Eu tenho que atender os requisitos do ASME1, para isso não me encarecer demais meu processo final. E nem sempre é vantajoso fazer isso. Eu tenho que fazer uma análise, né, uma análise de custo, uma análise de projeto, para saber se realmente é importante fazer esse tipo de processo. Tá bom? Então, quero agradecer aqui, agradecer a Deus, né, por a gente estar aqui, a minha esposa, que praticamente quase não me vê durante a semana toda, às vezes até que fica 15 dias fora de casa, a todos os colaboradores da minha empresa, da Mixing e da Cérebro, o pessoal da ANH, que me ajudou muito nessa parte, e a todos vocês que estão aqui para me ouvir falar sobre esse assunto. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês. Parabéns. É isso aí. Mais uma salva de palmas, senhor Antônio Carlos.